Então, fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo aí, para estar falando aqui do Corinthians e vamos deixar aqui o Neto e os comentaristas falar a respeito desse jogo, que o Corinthians conseguiu ganhar em cima do Santos aí de 1-0 e depois vou estar finalizando aí, fazendo aquela resenha, trocando ideia rapidinho aí, falando, dando a minha opinião, falando a respeito do Corinthians e finalizando o assunto, né? Vamos acompanhar a rapaziada aí. Vamos nesse telão incrível, vamos voltar. Quem tá comigo aí? Vamos lá. Ô Pierre Cardan, é o seguinte, o Beijinho, que por sinal, o Beijinho, esse menino, o Beijinho, ele fez uma tatuagem, um beijo, aqui, ó. Mostra aqui. Mostra aqui, cacete. Aqui, ó, ele fez um beijo assim. Eu falei, nossa, que beijão que tem sua mulher, hein? Uma boca. Aí ele falou pra mim assim, não, minha ex-mulher. Eu falei, você vai ficar com a tatuagem? Você vai ficar? Aí você vai namorar de novo, papapá, como é que vai fazer? Aí, não tô namorando. Agora, e aí, tirou a tatuagem, Beijinho? Tirou, né? Tirou. Ele procurou uma outra que tivesse a boca igual. Isso, não achou. Aqueles beição, né? Aí, meu irmão, fora que você perdeu, né, Beijinho? É o seguinte, Godoy, aí, na hora, a pergunta pra mim são três. Primeiro, se foi gol legal, por que o Bandeira, numa posição... Olha a posição do Bandeira. Pode soltar a bola. Solta a bola, ó. Olha a posição do Bandeira. Olha a posição do Bandeira. Ó o Bandeira. Dá uma olhada onde ele tá. Cara, não é possível que o Bandeira não tenha visto que foi gol. Não dá pra ver. O Bandeira? É, ele não tá na linha de fundo. Ele tá a 2 metros, ou 1 metro e pouco. Por isso que não deu pra ele ver. Na linha de fundo, ele vem diagonal. Então já tá respondida a primeira. Não tem como ver. E outra, se ele estivesse na linha de fundo, talvez o corpo do goleiro encobriria a visão da bola. Vamos lá. Olha lá, ó. O corpo do goleiro encobriria a visão da bola. Fale de tudo aí, gol legal, pode falar, Godoy. Graças ao VAR, que tá com uma câmera favorável, mostra que a bola ultrapassa. Então se não tem VAR, não dá o gol. Se não tem VAR, iria ficar uma dúvida muito grande. Porque o Bandeira não dá. Não tem como o Bandeira assumir. Olha lá, ó. Tá, chega atrasado. A hora que ele tá chegando, ele tá olhando em diagonal. Então não tem precisão, convicção. Então se não tem o VAR, não tem gol. Esse é o gol não que tem o equipamento eletrônico validou. Mas aí não deveria ter o chip da bola, cara? Ah, mas a CBF não tem verba para gastar nisso, para investir nisso. Mas tá bom, tem verba para dar 215 pau pros caras. Mesada. É, vamos lá, Godoy, gol legal. Não entenda como suborno, mesada, hein? Exatamente, ó, gol legal. Gol legal. Certo, Marília. Gol legal. Tranquilo, e a jogada foi muito boa, né? Maravilhoso. Do José Martínez e a cabeçada, o 44º Uma gol. inversão tática, né, que faz o Dorival. Joga lá de por direita, né? Então vamos lá. Aí o Yuri Alberto, monstro, te amo, Yuri Alberto, beijo no seu coração. Vamos pegar o golaço do Yuri Alberto, para que o Godoy possa analisar, beijinho, para que o Godoy possa analisar o lance. Quer ver, tá aí o lance, ó. Na hora, o Rafael Claus não dá a falta, certo? Olha onde ele estava, ele deu a jogada. Sabe por quê, Neto? Porque tudo acontece aqui embaixo, ó. Na lateral aqui do campo, aqui, ó. Vai começar aqui. Por isso que ele não deu a falta lá. A falta que o Romero sofre aqui, ó. Ó. A falta que o Romero sofre, ele não marca. Ele não marca a falta aqui. Ele não marca a falta. Ele não marca a falta aqui, ó. Ele entendeu que lá também, eu não marquei no Romero, não vou marcar aqui. Entendi. Aí resulta em gol. Ele volta, ele viu que foi falta. Ele não marca a falta no jogador porque ele não Romero. Quis. Ele não marca no Romero porque o Santos estava com um jogador expulso indevidamente. E aonde está a falta aí? A falta é o tranco pelas costas do... Com o braço esquerdo. Com o braço nas costas lá. Félix no David Washington. Félix no... É o David, não é o outro garoto? É aquele garoto que entrou. Na verdade, o David Washington, a gente não podia nem ter o nome dele, cara, porque esse cara foi um monstro. Foi um dos caras mais incríveis, dos maiores presidentes dos Estados Unidos. O cara ia pra dentro, o cara foi um monstro. E outra dúvida que poderia ter, mas o assistente na hora não ergue a bandeira, não mostra que fosse uma posição duvidosa do Yuri Alberto. Porque na hora, na hora dá pra perceber que tem alguma coisa. Mas a falta pra mim é o braço esquerdo do Félix Torres nas costas, tranco pelas costas. Mas tudo é aqui, ó. Aqui. Se ele dá essa falta, não tem nada. Se ele falta aqui, mata, acabou, não tem mais confusão. Aqui ele não marcou a falta. Tranco pelas costas, força, tudo. Aí ele não marca aqui, não marca lá também. E ele não marca aqui e tem o ataque.
O Corinthians perde a posse de bola e tem um ataque do Santos. O Corinthians recupera a posse de bola e no critério do árbitro, se ele não estava dando faltinha e ele não quis dar essa faltinha, o problema do VAR é o seguinte, o critério do VAR não é o mesmo critério do árbitro. Não, aqui não tem nada a ver com o critério Não, do VAR. tem, Não, desculpa, não tem. Godoy, tem, porque se ele não deu aquela falta, ele não deu essa também, Tá, é o mas critério aí a do árbitro. decisão Mas, é aí, dele. mas a decisão é É dele. dele, ele Então- vai lá e fala pro VAR, eu não marquei lá e não vou marcar aqui, não vou olhar no VAR. Mas ele não fez isso, né? Então, mas é ele, não é o VAR. Mas o VAR... Nós temos que parar de botar Mas o a VAR culpa. não tem, aí é ele. Aqui o árbitro é que tem que assumir. Então, Ó, eu mas não ele dei lá, assumiu. não dei ali, segue o jogo, irmão. Acabou, Então- eu não marquei lá, não marquei aqui, é gol. Mas ele pronto. vai pro VAR porque o VAR não concorda, pro Não, critério não, do VAR. o VAR não tem esse poder, eu não concordo. Você não quer olhar? Não, ele tem que... Você não quer olhar, o VAR não vai falar assim, faça favor, vem olhar. O VAR não pode impor. Pode, no caso do gol, pode. Não, né? o VAR não. Pode. A decisão é tua, se você Não, fala. ele não pode decidir pelo Klaus. Mas se o árbitro chegar e falar, não vou, e acabou. Não, mas ele Não, não pode o VAR negar fala, aí ao eu VAR. sugiro revisão. que você olhe, porque tá sugerindo, eu não tô mandando você olhar. Não, alterar ele não pode mandar, mas assim, quando ele sugere revisão, ele vai ao Mas VAR. o VAR tem as quatro Mas coisas, aí- eles não cumprem as quatro não cumpre, coisas. Não cumpre nunca. Desculpa, né? não é isso que ele vai cumprir. Mas o que aí o Godoy é tá o árbitro falando, que eu tem acho que tá o correto. Eu não marquei Não no vou marcar Romero lá. e não marco aqui. Acabou. Então, ele tinha que ter feito isso no VAR. É isso, Ué, eu então concordo por que com que você. aqui? Ele tá perto do Romero, tá vendo o lance aqui no Romero. E ele não quis dar. Onde ele tá? Aliás, ele até deu, ele faz falta, o Klaus faz falta no jogador do Santos. Ó, aqui, ele tá vendo a jogada. Né? Não, Verdade. ó o quarto árbitro onde tá, vendo. lado. O assistente tá aqui, vendo. Então, eles têm 3 acompanhando essa jogada. Não deu falta aqui. Se ele marca a falta aqui, mata a jogada, acabou, não tem confusão, não tem nada. Ele não deu a falta aqui, porque já estava com esse peso na consciência da expulsão do lateral Deixa eu do Santos. perguntar uma Então, coisa não, pro tá Godoy. bem explicado. Agora o Godoy senta e eu vou... O que você quer? Quer apresentar o programa? Ó, o jogador cai na frente dele, ele tá lá com a visão para... Amarelo pra você. Yes! Vamos lá. Agora vamos falar do jogo. Eu, você, Barida Ruiz. Uma perguntinha bem simples para vocês poderem rapidinho. Depois nós vamos pro jogo. Com esse time, o Santos cai? Quesada? Cai pra mim. Esse time? Eu acho que o risco é... Esse time que entrou em campo hoje, o risco é enorme. Marília? Cai, não cai? E já está 2 rodadas dentro da zona de rebaixamento. Já são 4 pontos para sair, né? Godoy? Sim. Ó, os próximos 3 jogos antes do Mundial. Fortaleza, Atlético Mineiro, é isso? O Santos? Não, no meio de semana agora tem a Copa do Brasil. Não, brasileiro. Ah, do brasileiro. Brasileiro, eu tava aqui. Eu acho que Botafogo. Botafogo, acho que Fortaleza... Fortaleza depois da data Vitória e FIFA. Fortaleza. E Vitória e Fortaleza Fortaleza. fora, esses 3 jogos do Santos. Aí, quando terminar o Mundial, tem 2 jogos, Flamengo e Palmeiras. Pro Santos. Então, vocês aguardem a pimenta aí, que time grande cai. E time grande cai 2 vezes, que foi o caso do Palmeiras, caso do Vasco, acho que o Grêmio também caiu 2 vezes, e o Santos, se ele ficar esperto, vai cair de novo. O Quesada, o time do Corinthians ganha o jogo, ele muda o esquema, bota um monte de gente no meio campo, deixa o Igor Coronado para encostar no Yuri Alberto, não dá muito certo isso, em nenhum momento, a não ser depois que fez o gol e as 2 substituições com o Romero e entrou o Ranieri. Eu acho que aí o time melhorou um pouco. O que você pensa de tudo isso? E o Corinthians que foi para 13 pontos? Isso. Para 13 pontos. O Craque Neto, é o seguinte, nem tudo que é feito por um profissional é 100% perfeito e também não é 100% uma porcaria, né? Eu acho que tem um legado que o Ramon deixou, que foi aquela ideia de jogo num 4-4-2, entendeu? Com o Memphis espetando um pouco ao lado do Yuri, mas voltando para organizar o jogo. Tanto é que você vê os números do Memphis no ano, o que ele tem de assistências, não é? Poucos jogadores de meio campo aí no Brasil tem. E ele é um segundo atacante, ele não é o que a gente pode chamar... Desculpa, essa expulsão Não, foi isso é juvenil. ridículo.
Não, é ridículo Já a tinha atitude amarelo. do árbitro. A atitude do árbitro é ridícula. Pra O que o jogador do Santos está fazendo? Nada. Aí ele vai lá e mostra amarelo pro jogador e esqueceu que já tinha amarelo. Por isso que ele deu Isso. amarelo. Esqueceu que já tinha amarelo. Godoy, Isso. a hora que ele vê o que ele faz, Ele mostrou o amarelo. Você vê que ele mostra amarelo com a maior naturalidade. Pra você, pra você. a hora que ele viu... Aí alguém que falou, ele- mas ele já tem amarelo. Ai, que eu Ele fiz? deu o amarelo para calar a boca dos dois jogadores. Sim. Ele esqueceu que um tinha amarelo. Quesada, voltando em relação ao seu comentário maravilhoso, O que eu estava falando? do Corinthians. Você falou que já tinha um esquema montado com O Ramon Ramonzinho, deixou 4-4-2. o Ramon deixou um legado que foi o 4-4-2. Eu entendo que o Dorival tem que recuperar isso do jeito dele, escalando os caras que ele acha que tem que escalar. Também não precisa pensar muito, né? Quando o Memphis voltar a titular absoluto, quando o Garro voltar a titular absoluto. Mas eu não achei legal hoje, não. Hoje foi uma espécie de um 4-5-1, o Yuri muito sozinho lá na frente. O Félix Torres na lateral direita não é a dele, embora... Mas não é uma reclamação por parte das pessoas da imprensa, de torcida, o Corinthians toma muito gols e hoje não tomou? Talvez não seja por isso. Hoje E sim. não tomou e ganhou o jogo. Tem o lado... Mas hoje, Netão, não tomou por falta de capacidade do Santos. Porque aquele lance do Zé Ivaldo quase foi gol, o goleiro estava batido. E foi o Barreal, né, que domina no peito dentro da área sem Foi. marcação Barreal. e perde um gol. Se fosse um outro cara com qualidade, teria feito. Mas o CC é o que você sempre diz. O C não Exatamente. existe, mas enfim. Hoje o Corinthians não tomou gol Então. e fez 2. E botou 3 volantes Ok. e mais 4 homens no meio campo. isso. Marília Ruiz, o que você viu disso? Na coletiva ele deu as justificativas da controle de carga, jogadores muito cansados. Ele colocou o Félix Torres, porque segundo ele, Léo Maná não aguentaria ter jogado 90 minutos depois de tanto tempo na quinta contra o Racing e hoje jogar de novo. Ele tinha um jogador agudo pelo lado esquerdo do ataque do Santos. Acho que no primeiro tempo não funcionou nada, foi um jogo muito apático. É uma reclamação Mas o recorrente. Santos também não- Também, o Santos também. Mas o Corinthians foi? em casa, em vez de ser um time que com 15 minutos sufoca o adversário... Foi doído o jogo, hein? Faz valer, foi o primeiro tempo, Não, foi foi muito doído. ruim. Foi doído. Era um 4-5-1 sem nenhuma criatividade, parecia um jogo de compadre. Ó, joga um pouquinho aí, agora a gente joga um pouquinho aqui. Acho que o Santos teve mais chance. Esse é o mesmo grande assim, lance pro no Santos, primeiro que é do tempo. Zé Ivaldo aí, que um cabeceou pra cabeceio pra fora. fora. Cabeceia no chão, faz o O gol. Corinthians volta melhor pro segundo tempo, obviamente melhor, né? Não é exatamente um primor, mas volta melhor. Ele faz algum ajuste. Ele até fala que um jogo com um estádio muito cheio, eu não consigo me organizar. Eu podia ter mudado isso um pouco no primeiro tempo. Inverte essa jogada do gol. Acho que o Santos sente bastante esse gol, ainda que seja começo de campeonato, 9 rodadas, faltam muitas rodadas ainda, 29 O time do rodadas. Santos é fraco, hein? Mas o time Fala é a fraco. verdade, né, E gente? aí Eu sei o que o Corinthians Santista- poderia até ter feito mais gol. Acho que, por exemplo, o caso Coronado, é um desafio, desde que ele chegou, nem o Antônio Oliveira, nem o Ramonzinho, e agora também o Dorival vai precisar pensar esse jogador quando ele precisar jogar, porque ele vai precisar jogar, o Garro não sabe quando ele vai voltar. E com essa questão do joelho dele, ele é um jogador que vai precisar ser substituído nessa maratona que acontece. Eu acho que ele deveria pensar já nessa substituição óbvia e pensar no Garro, no Coronado fazendo o Garro, né, a função. E me parece que o Yuri sozinho lá na frente já não deu certo com nenhum técnico, Dorival. Com todo o respeito, não dá. Realmente não dá. Pensa num 4-4-2, arroz com feijão, que é no que você faz melhor. Godoy.